No Brasil, o transporte coletivo sobre pneus que anda pelas ruas, avenidas e estradas é chamado de ônibus. E a palavra ônibus, com M entre o O e o N, é do latim, que significa para todos. Mas como surgiu o ônibus no mundo? Fala pessoal, tudo bom? Sou Renato Lobo, você está no Viatrólebus, um canal especializado em mobilidade. Se você gosta do assunto de mobilidade e não se inscreveu no canal, meu convite para você se inscrever, ativar as notificações. Agora, se você já é inscrito, meu convite também para você se tornar membro aqui do Viatrólebus com acesso a lives e conteúdos exclusivos. No Brasil, o ônibus surgiu no ano de 1817, lá no Rio de Janeiro, quando Dom João VI concede a Sebastião Fabregas de Suriguet, sargento-mor da Guarda Real da época, a concessão de 2 linhas de transporte para o transporte de pessoas. Tinha sido criadas as 2 primeiras linhas de transporte coletivo no Brasil. Mas o conceito de transporte coletivo ele começou antes desta época, muito antes na verdade. E não há uma data exata de quando que nasceu o modo de transportar pessoas por meio coletivo. Alguns registros históricos mostram que no ano de 1662, o matemático, físico e inventor Blaise Pascal introduziu esse tipo de conceito lá na França. A linha era por meio de uma carruagem puxada a cavalo, que tinha espaço para 8 pessoas, e já tinha um conceito com itinerário fixo, partidas fixas e tarifa fixa. Mas foi no século XIX, também na França, que o transporte coletivo começou a ganhar uma notoriedade. Um empresário lá da França que tinha uma casa de banhos tinha o seu negócio em uma região ruim de acesso, uma região extremamente afastada. Foi quando esse empresário teve a ideia de introduzir essa linha de transporte coletivo que ligava a cidade mais conhecida, a cidade mais movimentada, até a localidade de Nantes, onde ficava o seu comércio de casa de banhos. O ponto de partida era em seu outro comércio, que ficava na cidade mais populosa, e esse ponto de ônibus ficava em frente a uma loja de chapéus, que se chamava Homes Ônibus, que mais tarde ajudou a popularizar o nome ônibus, pelo motivo que eu falei no começo do vídeo. Em 1895, um marco importante na história do ônibus foi quando Carl Benz resolveu criar um ônibus com motor a explosão movido a gasolina. Este é um marco importante na história do ônibus, que a partir dali a evolução do ônibus foi cada vez mais rápida, chegando até os dias atuais. Era um ônibus pequeno, também com capacidade para 8 pessoas, ele trafegava com velocidade máxima de até 15 km por hora, e este conceito foi introduzido para ligar 2 cidades lá na Alemanha. E Carl Benz também foi inventor do carro movido a gasolina, que é o conceito que a gente usa até hoje. E dali para frente o ônibus foi ganhando novas tecnologias, foi ficando cada vez maior, até chegar ao conceito que a gente conhece hoje com ônibus biarticulados, de 30 metros, que transporta 300 passageiros, mas com o tempo o ônibus foi ganhando novas tecnologias. Neste meio tempo também é introduzido a tração elétrica com cabos coletores, que é o conceito de trólebus, que foi neste meio tempo também sendo introduzido no transporte coletivo. E a gente pula essa data para os anos 40, quando foi criado o primeiro corredor de ônibus em Chicago. E também na mesma época foi introduzido o conceito de ônibus articulado em transporte rodoviário. E é muito raro a gente ver um ônibus articulado rodoviário. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não conheço nenhum. E existe um porquê disso que eu falo justamente neste vídeo. E o ônibus ajudou a levar o progresso para as regiões. O ônibus é uma importante engrenagem no motor da economia, já que ele transporta pessoas para os seus locais de trabalho, e cada vez mais as cidades foram ganhando novos tipos de veículos, novas linhas, e o ônibus é consolidado como um papel importante na mobilidade urbana das pessoas. Um ônibus ele pode chegar a praticamente qualquer lugar, e ele tem um papel importante no transporte de baixa e de média capacidade. Se a gente olhar para o presente e para o futuro, quem vem ganhando espaço é o ônibus elétrico movido a bateria. Só para vocês terem uma ideia, aqui na América Latina,
a cidade de Santiago adquiriu nada mais nada menos que 776 ônibus elétricos. É quase a frota de capitais brasileiras. Atualmente a América Latina conta com 2.000 ônibus elétricos, isso contando os ônibus elétricos a bateria e também os trólebus, que ainda estão presentes aqui no Brasil, sobretudo na cidade de São Paulo e no ABC Paulista. Os ônibus elétricos são mais eficientes em termos energéticos e, se forem empregados de forma correta, a longo prazo ele se torna mais barato para os operadores, já que um ônibus elétrico dura mais que um ônibus a motor a explosão, por conta de vários fatores, entre eles a trepidação do motor. E é isso, pessoal, essa é a história do ônibus, um importante elemento na mobilidade urbana das cidades. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.